Talvez, assim como eu, você já tenha passado aquela sensação de que estamos dentro de um grande transatlântico. Você olha lá na frente e enxerga um grande iceberg e percebe que o transatlântico está andando em linha reta na direção do iceberg. Nesta hora você tenta avisar as pessoas sobre o que pode acontecer, mas aí você é simplesmente ignorado, outros vão ridicularizá-lo, alguns vão cancelá-lo em redes sociais e inclusive no mundo real. Você pode ser até perseguido pela mensagem que você está tentando passar. Pois é, a nossa sociedade realmente está em um grande consenso opressor, um consenso que está dominando a política, domina as universidades, domina as escolas, domina a propaganda, domina a indústria cultural, domina as empresas, enfim, eu nunca vi um consenso tão universal como este que se formou em nossa sociedade nos últimos tempos. Parece que todos apontam na mesma direção, parece que todos estão caminhando na direção de um pensamento único. Mas atenção, existem algumas pessoas que fogem a esta hegemonia cultural, a este grande consenso esquerdista, progressista, globalista que tomou conta de todas as instâncias de poder cultural na nossa sociedade. Eu diria que nós não estamos caminhando para uma distopia como aquela do livro 1984 do George Orwell, onde uma visão de mundo é imposta por meio da opressão e da tirania. Nós estamos mais próximos daquela distopia proposta pelo Aldous Huxley no seu livro Admirável Mundo Novo. Ali a ideia, o consenso, a hegemonia de pensamento é imposta por meio de soft power, através de poder suave, e é muito difícil escapar deste consenso. Mas se você é uma dessas pessoas que desconfia deste grande consenso que está dominando a nossa sociedade nos dias de hoje, então eu te convido a acompanhar as 7 pílulas amargas que eu vou passar neste vídeo para você enfrentar esses tempos de resistência. Radamés Manosso, aqui em Curitiba. Pílula amarga número 1. Tem que piorar para melhorar. Olha, certas coisas na sociedade, elas seguem uma dinâmica de compra a crédito. Você vai lá, adquire o bem, traz para casa, abre a embalagem, fica muito satisfeita, começa o consumo imediato daquele bem novinho em folha, mas a fatura chega lá na frente. Muitas coisas na sociedade seguem essa dinâmica, elas vão piorando aos poucos, começa pela parte boa, então cria uma certa ilusão nas pessoas de que aquele problema na verdade não é um problema e que se acontecer vai ser lá na frente, não precisamos nos preocupar com isso agora. Então, muitos problemas da sociedade atual que as pessoas mais despertas, as pessoas mais lúcidas já estão enxergando, para a maioria ainda é um problema invisível, uma coisa que nem vai acontecer. Mas atenção, a fatura sempre chega. E nessas horas talvez as pessoas da resistência elas vão ter que aderir a esta ideia que não é muito agradável de engolir, mas que realmente em certas horas você tem que deixar simplesmente a coisa piorar, porque somente piorando é que lá na frente ela vai melhorar, porque aí criam-se as condições necessárias para a solução do problema, porque o ser humano é assim, ele só começa a tomar uma atitude quando a água bate no pescoço. Pílula amarga número 2. Não se negocia com uma faca no pescoço. Olha, esta frase é atribuída a Winston Churchill. Ele proferiu a frase num momento em que os ingleses estavam sob ataque dos exércitos alemão durante a Segunda Guerra e havia uma grande pressão interna lá na Inglaterra para que Churchill realmente negociasse com o governo nazista lá para chegar a um acordo. Mas Churchill foi irredutível. Quando você não está em condições de igualdade numa mesa de negociação, você não negocia, você simplesmente resiste.
Então existe, por exemplo, aqui, dando agora um exemplo aí da área das questões masculinas, uma tendência entre alguns homens de relativizar a situação masculina e na questão dos relacionamentos eles ouvem conselheiros, influencers que dizem coisas como, olha, hoje em dia a mulher pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser sair com você aí vestida igual uma quenga, ela pode, você tem que acatar isso. Se ela quiser vir com papos de poliamor para você, beleza, é aceitável, não tem problema nenhum. Se ela quiser se relacionar com você e mesmo assim manter uma conta lá no Instagram, onde ela fica balançando a raba, não tem problemas. Olha, isso não é negociação. Aceitar um relacionamento nessas condições, você está com uma faca no pescoço. Nessas condições é melhor nem se relacionar com uma mulher. Pílula amarga número 3. Não interrompa o adversário quando ele comete um erro. Esta frase, atribuída a Napoleão Bonaparte, faz muito sentido aí num ambiente de guerra cultural, porque em certas circunstâncias, quando você tem aquela visão aceleracionista de que é preciso complicar as coisas para que se gerem as condições necessárias para a solução do problema, nessas condições, em certos casos, realmente é melhor deixar que o seu adversário ele cometa alguns erros em favor ali de uma futura solução do problema. Vamos exemplificar aí neste terreno que eu sempre abordo aqui no meu canal, que é o caso das famílias disfuncionais. Tem muito político aí querendo escola integral para todas as crianças do Brasil, creches em tempo integral, porque assim a mulher fica com tempo disponível para pensar na sua carreira, para avançar profissionalmente. Olha, o dia que todas as escolas e todas as creches forem em tempo integral aqui no Brasil, vão surgir as políticas que vão propor as escolas 24 horas, onde os pais deixam lá as crianças em tempo integral e vão pegar lá no final de semana se der tempo. Olha, estes erros aí que estão sendo cometidos aí pelas políticas progressistas, eles precisam ser deixados em paz, deixe que aconteçam, porque lá na frente a fatura sempre chega, é um processo aceleracionista, deixe o adversário errar à vontade. Pílula amarga número 4. A sociedade se move como um grande transatlântico. Imagine a sociedade, os comportamentos, as regras e condutas de nossa sociedade como um grande navio com milhares de toneladas, é uma grande massa difícil de movimentar, de controlar os movimentos deste grande objeto gigantesco. Se você quiser mudar a rota de um transatlântico, é preciso que lá na cabine de comando sejam feitas uma série de ações para mudar a direção do leme. A reação não é imediata, depois que o timoneiro faz as mudanças de rota, o transatlântico não vai se mover com leveza, não vai se mover rapidamente, ele vai se mover aos poucos, como é típico daquelas massas com grande inércia, com grande dificuldade para alteração de rota. Mas depois que a rota é alterada, daí realmente ele vai naquela direção. E se você apontar a direção errada, a sociedade, o transatlântico, vai para a direção errada e fica difícil corrigir a rota. Então, na sociedade, o timoneiro ele tem que ter muita consciência, ele tem que ter muito controle da situação, porque não é um objeto ágil, não é uma coisa que se muda com facilidade, demora para acontecer. E quem deseja transformações sociais tem que ter paciência, tem que investir bastante e tem que esperar os frutos crescerem e ficarem maduros para a colheita.
esta sociedade que nós temos hoje, essa sociedade aí do consenso esquerdista, progressista, globalista, ela vem sendo preparada, ela vem sendo construída há muitas décadas. As pessoas que começaram lá atrás, começaram um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento. E se você quiser reverter a situação, agora também vai ter que ter trabalho de formiguinha, paciência, vai ter que esperar pelos resultados que vão acontecer lá na frente. E tem que investir muita energia, tem que fazer uma resistência realmente aguerrida. Resistência de baixo impacto não funciona. Tem que pôr energia, tem que colocar o seu couro em risco se você quer que a coisa realmente aconteça. Pílula amarga número 5. Se você está com muito frio, não adianta urinar nas calças. Aquela sensação de quentinho gostoso que vem no momento em que você urina nas próprias calças, logo vai trazer os seus efeitos indesejados. Olha, tem muita gente na nossa sociedade que adora uma solução de baixo impacto, de baixa eficiência para problemas de alta gravidade. É tipicamente a solução populista, que pode ser de direita ou de esquerda. Então, as soluções simplistas, as soluções que não solucionam e que lá na frente trazem problemas maiores, estão muito populares em nossa sociedade. Vou dar um exemplo aqui aí dentro da área do canal aqui, que é a área dos relacionamentos. Tem muito homem influenciador de rede social aí, passando mensagem para outros homens. Olha, atenção, homem não é quem faz, homem é quem cria. Você precisa assumir uma mulher solo aí, porque elas são mulheres guerreiras, blá, 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 blá. Ou seja, estão passando a conversa naqueles rapazes ingênuos lá nos Miqueias para que eles assumam as mães solo, que estão se tornando um problema, uma verdadeira epidemia em nossa sociedade. Atenção, isso nunca foi, nunca será a ideia boa para resolver o problema. A única ideia boa para resolver o problema da mãe solo é reduzir o surgimento, as circunstâncias em que a mãe solo acontece. Ou seja, nós temos que estimular os relacionamentos duradouros para que não haja tanta mãe solo pipocando em nossa sociedade. Pílula amarga número 6. Não se resolve problemas novos com soluções antigas. Tem muita gente aí querendo que a sociedade volte a um passado ideal que eles consideravam muito bacana. Olha, no passado existia uma outra realidade, eram outras demandas. Não se pode tentar resolver problemas da atualidade simplesmente importando 100% das soluções antigas. Exemplificando aí especificamente na questão dos relacionamentos homem e mulher. Tem muito conservador 1950 dizendo que para a sociedade voltar a ser aquela coisa boa que existia antigamente, basta a gente trazer todas as regras e condutas que existiam em 1950 para o século XXI. Olha, concordo que não precisa reinventar a roda para fazer o reboot do mercado dos relacionamentos. Algumas coisas do passado funcionavam bem, sim, precisam ser trazidas de volta, mas nunca de uma forma integral, nunca pensando que vamos restabelecer o tempo perdido, porque a sociedade nunca é a mesma. Amanhã a sociedade será diferente do que é hoje, num ciclo sem fim. Então, muito cuidado com soluções reacionárias, com soluções saudosistas, com soluções que remetem a um passado idealizado que não existe e que não voltará mais. Então, o reboot do mercado de relacionamentos, a volta a uma condição de famílias funcionais no futuro, ainda distante, vai depender de nós criarmos soluções novas, não simplesmente trazendo o passado puro e simples como era antigamente, porque o passado não volta. Pílula amarga número 7. O maior dos exércitos
teme uma resistência aguerrida. Olha, se tem uma coisa que faz um exército poderoso tremer na base, é a resistência que é motivada por uma ideia forte. A ideia forte, ela motiva as pessoas, mesmo aquelas que estão ali numa condição de franca desvantagem, que são pequenas em relação a um grande poder estabelecido. E na nossa sociedade atual, em que se formou este grande consenso esquerdista, progressista, globalista, que está aí infiltrada em todas as áreas da sociedade, parece que dominou geral, mas este consenso realmente ele teme a resistência aguerrida, ele teme as ideias fortes. Nesse sentido, você percebe claramente este medo na forma desproporcional, na forma histérica com que as pessoas que controlam o consenso reagem quando uma mínima um mínimo esboço de resistência aparece, ele surge ali na sociedade, mesmo que seja pequeno. Estas mínimas manifestações de resistência já são suficientes para deixar ali os senhores do grande consenso realmente histéricos, possessos e batendo cabeça. Este grande consenso cultural que nós vivemos hoje em dia, este consenso opressor, ele tem seus dias contados. Aliás, como todos os consensos opressores que já aconteceram ao longo da história. Mas não vai ser hoje e não vai ser amanhã. Vai demorar para acontecer. Este experimento sociológico, ele vai desmoronar sob o peso de suas próprias contradições. Mas para isso acontecer, é preciso que uma pequena parcela da sociedade, pelo menos, faça este papel duro, este papel complicado, que é ser resistência nesses tempos de hegemonia cultural. Conto com vocês. Somos a resistência.